Hoje vamos falar do AI-5. Foi o quinto, de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. O AI-5 foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva no dia 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é entendido como o marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura e que concluiu uma transição que instaurou de fato um período ditatorial no Brasil. O AI-5 não deve ser interpretado como um golpe dentro do golpe, isto é, não deve ser visto como resultado de uma queda de braços nos meios militares que levou um grupo vitorioso a endurecer o regime. Ele deve ser enxergado como resultado de um processo que foi implantando o autoritarismo no Brasil pouco a pouco no período entre 1964 e 1968. Foi a conclusão de um processo que visava governar o Brasil de maneira autoritária em longo prazo. O AI-5, na visão das historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling, era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância. Já o historiador Kenneth Serbin fala que, por meio do AI-5, as forças de segurança do governo tiveram carta branca para ampliar a campanha de perseguição e repressão contra a esquerda revolucionária, oposição democrática à igreja. Esse ato institucional foi apresentado à população brasileira em cadeia nacional de rádio e foi lido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Contava com 12 artigos e trazia mudanças radicais para o Brasil. Por meio desse decreto, foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos. Também decretou o fechamento do Congresso Nacional, pela primeira vez desde 1937, e autorizava o presidente a decretar estado de sítio por tempo indeterminado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. Por meio do AI-5, a ditadura militar iniciou seu período mais rígido, e a censura aos meios de comunicação e a tortura como prática dos agentes do governo consolidaram-se como ações comuns da ditadura militar. O AI-5 foi marcado por grande mobilização popular. O movimento estudantil juntou-se contra o regime a partir de março daquele ano e, no fim desse mês, o estudante Edson Luiz de Lima Soto foi morto pela polícia em um protesto realizado no Rio de Janeiro. A morte de Edson Luiz sensibilizou o país e deu força para o movimento estudantil. O enterro do estudante contou com a presença de mais de 60 mil pessoas e, a partir desse momento, novas manifestações estudantis aconteceram. Em junho, houve violentos confrontos da polícia contra os estudantes que reivindicavam o fim da ditadura. Em junho de 1968, ainda aconteceu a passeata dos 100 mil, que mobilizou 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro e contou com a presença de artistas intelectuais. Em julho, a ditadura proibiu a realização de manifestações e, em agosto, começou a intervir diretamente nas universidades públicas. A ditadura agia para acabar com a força do movimento estudantil, e muitos dos estudantes, acuados, optaram por ingressar na luta armada. A oposição ao regime não acontecia somente por meio dos estudantes, mas também por intermédio da luta armada. Em razão da implantação da ditadura e da perseguição à oposição, determinados grupos da sociedade ingressaram na luta armada como forma de combater a ditadura. Um dos grandes nomes da luta armada que se engajaram contra a ditadura foi Carlos Marighella, que reivindicou a autoria de um atentado contra o consulado dos Estados Unidos em São Paulo, por exemplo. Além do movimento estudantil e da luta armada, a ditadura também teve de lidar com a oposição do movimento operário, que, em 1968, engajou-se contra a ditadura por causa de todas as perdas que os trabalhadores tiveram com a política de arroxo social implantada por esse regime a partir de 1964. Houve grandes mobilizações de trabalhadores em Contagem, Minas Gerais e Osasco, São Paulo. Percebe-se, portanto, que 1968 foi um ano intenso na história brasileira, e a oposição contra a ditadura militar ganhou força em diversas frentes. O estopim para que a ditadura militar implantasse o AI-5 em nosso país aconteceu com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro do MDB. O discurso do deputado MDBista aconteceu em 3 de setembro de 1968 e, na ocasião, duros ataques foram feitos à ditadura. Márcio Moreira discursou contra a violência cometida pelos militares, convocou a população a boicotar os desfiles de 7 de setembro e questionou quando o exército deixaria de ser um valacauto de torturadores.
O discurso foi realizado com o plenário vazio, mas enfureceu os militares. O exército exigiu uma punição ao deputado da oposição, mas a Câmara dos Deputados recusou-se a punir Márcio Moreira. Essa derrota mostrou que a oposição contra a ditadura ganhava força até nos meios políticos. Com isso, o Conselho de Segurança Nacional organizou uma reunião conhecida como Missa Negra. Durante a Missa Negra, o vice-presidente, Pedro Aleixo, procurou convencer os militares a não impor o AI-5 e apenas estabelecer estado de sítio. A proposta de Pedro Aleixo foi rejeitada, e o AI-5 foi anunciado no dia citado, 13 de dezembro de 1968. O AI-5 foi a resposta do regime militar para toda a crise que a ditadura militar enfrentava em 1968. Em razão das mobilizações de estudantes, operários, artistas e intelectuais, somadas à luta armada e à oposição de políticos às ordens do governo, a cúpula militar reuniu-se para endurecer o regime. Sendo assim, como já salientado, o AI-5 não foi um golpe dentro do golpe, mas uma resposta pensada dos militares para as tentativas da sociedade brasileira de resistir contra a ditadura. O AI-5 foi revogado 10 anos depois durante o governo de Ernesto Geisel. A revogação do AI-5 aconteceu com a Emenda Constitucional número 11, de 13 de outubro de 1978.